Eita Deus poderoso, sua família tem dono. Diga assim: minha família tem dono. O dono da minha família é Jesus Cristo. Tantos planos para Acabar com sua família. Bom dia, minha pretinha, paz do Senhor. Bom dia, bom dia. Sua família tem dono e a minha também, viu? Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Família Pão da Vida, as nossas ovelhinhas de perto e à distância, diga: minha família tem dono. Tem dono. Glória, 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 um bom dia. E o dono é poderoso, tem mais sim. essa. O dono é poderoso, irmão. O dono não brinca, não. É sim. Muito bem, amados, queridos de Deus. Ontem, na campanha Quebra de Maldições, nós falamos muito sobre família, sobre filhos, né? Na verdade, o maior patrimônio que nós temos é a nossa família, o patrimônio que Deus nos deu. Os filhos são dádivas de Deus, né? E nós precisamos falar sobre isso hoje também. A educação dos nossos filhos nunca foi tão importante como nos dias atuais. Agora que é importante mesmo. A maneira como o pai, como a mãe educa os filhos agora é mais importante do que em qualquer outra época. Verdade. Por quê, pastor? Olha, por quê? Olha aqui por quê, olha. Celularzinho, né? Demôniozinho gosta de um celularzinho para destruir, né? E nós temos que ter cuidado, porque antigamente as crianças brincavam na rua. Menino, quando chovia, a gente saía procurando uma poça d'água para pular dentro. Você fez isso, amor? Muitas vezes. E eu amo chuva. Pastor, até hoje ela toma banho de chuva. Nós estamos numa campanha, isso aqui, se não tiver cuidado, vira maldição, viu? Exatamente. E em muitos momentos da vida está sendo maldição nos lares. Aí você veja o seguinte, olha, antigamente as crianças brincavam, corriam, brincavam de bila, as meninas brincavam de boneca, os meninos brincavam de carro, faziam estrada, menino, eu lembro de tudo corda, isso. Tudo. Corda, pular corda, jogar aquelas pedras para Você brincava daquela, já fez daquelas que botava corda no cordão na quenga? Já, vixe, andei demais com isso. Como chamava o que? Cavalo? Pé de quenga. Pé de quenga. Cavalo, montei muitas vezes, pegava o talinho da carnaúba, fazia a cabecinha do cavalo, furava os buraquinhos, botava um pedacinho de vidro para dizer que eram os olhos, montava em cima. E não tem mais isso hoje. Hoje é isso aqui, ó, celular. O que é que acontece? A mãe, ela acha bom, o pai acha bom quando a criança está lá no quarto, quietinha com o celular. Ah, mamãe, não sei o que, toma o celular, toma, vai ver um joguinho, vai ver. Só que quando você passa o celular e não vigia, seu filho pode estar sendo tragado pelo diabo. Oh Deus, é verdade. O inimigo, ele arranjou uma forma sutil de entrar na sua casa, entrar na vida dos seus filhos pelo celular. É por isso que as mães, os pais têm que estar ligados no que os filhos estão vendo. É ou não é? E outra coisa, hoje tem uma grande quantidade de crianças sofrendo de TDAH, o déficit de atenção. Crianças que vão para a escola não conseguem aprender nada porque não conseguem se concentrar nas aulas, nas matérias, nos ensinos. Sabe o que é? Tela de celular. Ficam muito vidrados. Hoje em dia a maioria das crianças usa óculos, amor. Usa óculos, por quê? Porque é o tempo todo ali, horas e horas a fio ali. Crianças que estão tendo ressecamento nos olhos. Criança bem novinha, não tem nem 10 anos de idade, já está com ressecamento nos olhos. De tanto ficar ali sem piscar o olho direto no celular. Poxa, pastor, o senhor está me assustando, mas isso é verdade. Eu estou falando mentira por acaso? É verdade, tem que ter cuidado. Hoje, uma pessoa para marcar o encontro com um filho seu, com a filha sua, ele não precisa vir mais na sua casa, não. Pelo celular ele marca e tira o filho debaixo da tua proteção. Verdade. Aí o que é que Deus diz? Deus diz que os nossos filhos são dádivas de Deus. E Deus diz na palavra que somos nós, os pais, que temos que educar os nossos filhos. Veja Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço.
A proteção do Aleluia. pai, a proteção da mãe serve de enfeite. Olha só. Nós temos hoje muitas coisas que são proibidas a mãe corrigir um filho, pai. É ou não é? Até as crianças estão desse jeito. Não bate em mim não, senão eu entrego você para o conselho tutelar. A palavra de Deus em Provérbios 29:15. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Essa vara, hoje você não precisa bater no filho seu, não. Quer dar um castigo nele grande? Tira o celular. Tira o celular. Tira o celular. Hoje a maioria das crianças, se você disser, você quer 10 bolinhos na mão ou quer ficar sem um celular, ele bota logo a mãozinha, pode bater. Olha aqui, Provérbios 31:26, amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Ensinar com amor. Não podemos espancar, né? Não podemos deixar de falar para os nossos filhos a verdade. Olha o que está escrito em Salmo 78, versículos de 4 a 7. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou o estatuto para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Você está vendo que a palavra está dizendo que conte aos seus filhos quem é Deus, o que ele já fez, o que ele vai fazer, e eles não vão esquecer. Aleluia. Veja Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Grande será a paz de suas crianças. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus mostra como é que nós devemos fazer para seguir em frente com a nossa família. Deus ensina tudo. Não tem nada que a gente queira aprender que Deus não ensina. A Bíblia contém todos os ensinamentos para nossas vidas. É verdade. Veja aqui Hebreus 12:7. Suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus o trata como os filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por o seu pai? Deus diz o quê? Eu disciplino a todos que amo. Olha só o que é que Deus está dizendo, né? Esse é forte, viu? É o que? Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não excita em discipliná-lo. Não excita em discipliná-lo. Muito bem, vamos ver Provérbios 4:1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. A palavra de Deus é muito linda, né, irmãos? É verdade. Só que hoje nós temos que ter cuidado na hora de educar os nossos filhos para não exceder. Antigamente, eu levei uma surra que eu nunca esqueci. Você já levou também? Antigamente batiam na gente, era pá, menina, era peia. E às vezes é só olhar, a gente já obedecia, né? Hoje não pode mais, a lei não permite. Mas a lei também não diz que você não pode disciplinar seu filho. Você pode disciplinar ele com amor, tirar alguma coisa que ele gosta, dar um castigo. É ou não é? Isso não pode deixar de fazer. Nós queremos aproveitar e falar sobre a viagem para Israel. A caravana do pastor Chico Chagas, da pastora Jossa Neto, dos Passos de Jesus, que seria em junho desse ano, foi transferida para maio do próximo ano. E a boa notícia, Aninha disse que as pessoas que vão entrar agora vão pagar R$400 por mês para ir para Israel. Por que foi adiada, pastor? Porque o momento em Israel é de muita incerteza. Aquela aparente paz pode eclodir uma guerra violenta a qualquer hora, envolvendo vários países daquela região.
Então, para preservar o nosso povo, para não arriscar fazer uma viagem precipitada, nós resolvemos transferir a viagem de junho agora para maio do próximo ano. Ligue para a Atalaiatu, peço às nossas moderadoras que coloquem aí o telefone da Atalaiatu para que os irmãos possam entrar em contato e também ter a oportunidade de ir a Israel. Muito bem, chegou a hora da nossa oração, nós vamos orar. E nessa oração nós vamos conversar com Deus. Vamos dizer para Deus: Pai, Tu és Pai, Deus. Tu és Deus, Tu és poderoso. Nos ensina, Deus, ensina-nos, Senhor, a educar os nossos filhos com sabedoria. Nos ensina, Deus, a amar a nossa família, os nossos cônjuges. Que o marido ame a esposa e a esposa ame o marido. Que vejam no outro a Tua imagem e a Tua semelhança, Deus. Deus, dissipa, Senhor, tudo que pode existir no meio de um casal para atrapalhar a união deles. Desmancha, Pai, todo laço, destrói toda a armadilha do diabo. Concede a Teu povo, meu Deus, a paz. Dá a Teu povo amor, Senhor, que possam olhar um para o outro, ver Tua imagem e semelhança. Abençoa as criancinhas, guarda elas e protege. Visita, meu Deus, todos que estão conosco nesta oração da manhã. Visita, Senhor, com saúde, com paz, com felicidade. Abençoa nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, nossas moderadoras e moderadores. Abençoa, meu Deus, poderosamente nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que têm votos e propósitos com a casa do Pai, todos que amam esta obra por reconhecer que é uma obra que Te pertence, é uma obra que nasceu em Teu coração. Abençoa poderosamente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos que estão aqui conosco. Muito bem, amados queridos, Deus abençoe nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Beijo no coração, inscreva-se aqui no canal. Quero agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo no canal. Chegamos a 500 mil inscritos, 500 mil de inscritos, aumentando, crescendo a cada dia. Agradeço a você que compartilha, a você que fala deste canal para outras pessoas. Grande é o galardão de Deus na sua vida, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado do fundo do coração. Eu e a pastora Jossanete, nós agradecemos. Deus lhe abençoe. Fica na paz. Um beijo no coração. Obrigado. Amém. Muito bem, amados queridos, a pergunta que nós devemos fazer nessa altura da nossa campanha é: como estamos lutando esta guerra declarada contra a nossa família? A nossa igreja, ela precisa se posicionar. A igreja precisa tomar posição para enfrentar essa guerra. Por muito tempo nós fomos negligentes. Demos permissão a Satanás para ampliar o seu comércio nas cadeiras de autoridades no meio político. Desse modo ele ganhou voz para matar todos que guardam os princípios de Deus. Isso significa que estamos vivendo um tempo em que precisamos aplicar os princípios de Cristo na vida prática em nossa sociedade. Quando a igreja amadurece, a responsabilidade não é mais exigida e sim assumida. Devemos lutar pelos nossos filhos. Salmo 127, versículos 3, 4 e 5 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A aljava, segundo a Bíblia, era uma espécie de bolsa feita de couro, onde se levavam as flechas penduradas no ombro do caçador ou soldado. Deus é a aljava onde as flechas minuciosamente polidas são guardadas. Os filhos são essas flechas
E os pais são a plataforma de lançamento dessas flechas. Aljava, Deus. Flecha polida, filhos. Plataforma de lançamento, os pais. Os que carregam esse equipamento é o Espírito Santo de Deus. Arqueiro, o arqueiro é Jesus Cristo, aquele que governa a nossa história. A palavra de Deus diz que antes de você nascer, o Senhor te chamou e já mencionava o seu nome, ou seja, Deus já falava o seu nome na eternidade. Isaías 49, versículos 1 e 2 diz: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Se você é uma plataforma de lançamento, como estão suas flechas? Estão polidas? Preparadas? Onde elas estão? Se você é filho, vai concordar que só pelo fato de ser filho, já nasceu enfrentando uma grande batalha espiritual. E quando entendemos que somos filhos na aljava do Senhor, adquirimos uma grande responsabilidade, ser a plataforma de envio dessas flechas. Pois é, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, farejando as vítimas que estão vulneráveis, sem a memória de uma eternidade com Deus. Pais, amados queridos pais, a responsabilidade de cuidar e dar destino aos seus filhos é minha, sua, é nossa. Somos nós os responsáveis em direcionar o futuro das nossas crianças. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Quem dá a direção à flecha é o pai. Por isso é importante obedecer a 3 princípios e aplicá-los na vida dos filhos. Ensinar, instruir, exortar, corrigir, aperfeiçoar, consolar, abraçar, amar, acolher. Pois é. 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Perceba que a instrução, a correção e o consolo acontecem dentro de casa. Não é na escola e muito menos na rua com os amigos. Nós, pais, não podemos fugir dessa responsabilidade. Enquanto negligenciamos o papel de ensinar, corrigir e consolar, o diabo, Satanás, está trabalhando de forma sutil para aplicar leis que vão restringir o impacto do nosso ensino em nossos filhos. Nós precisamos lembrar dessa frase: não deixe o inimigo ser voluntário na educação dos seus filhos. Se você não se responsabiliza, o inimigo vai ser voluntário. Filhos ensináveis são filhos corrigíveis. Filhos corrigíveis saberão reproduzir a paternidade de Deus no futuro. Sabemos que valores são princípios cultivados ao longo do tempo. Moral, integridade, fidelidade, honestidade, compaixão, solidariedade, perdão, todos esses valores, entre muitos outros, nos dão a consciência da existência cristã e ajudam a construir aquilo que somos realmente, incluindo nossas relações em família e sociedade. Porém, se deixarmos nossos filhos sem ensino, sem correção, sem consolo, eles ficarão vulneráveis a todo tipo de coisa que possa existir e vai ser deturpado, manipulado, descontrolado o modo de pensar e de agir deles. A sociedade já está descontrolada por algumas negligências. Coisas que não foram cuidadas estão aí. Portanto, assuma o controle e busque em Deus estratégias para desarticular o inimigo e não permita que a sua casa seja destruída. Você pode querer até se questionar, perguntando: a minha casa está destruída? Meus filhos estão nas drogas? Meu casamento acabou? Estou completamente falido? Meu mundo desabou? Talvez você esteja passando pelo pior vale da sua existência, mas lembre-se, se você está vivo e chegou até aqui, é porque Deus quer reescrever a sua história. Uma nova história. Portanto, coloque o seu rosto em terra, clame, chore, porque ainda há esperança. A paternidade de Deus versus a paternidade do diabo.
João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos e irmãs, o diabo tem se apresentado como voluntário da paternidade por meio da mentira. Não é novidade que ele está trabalhando com mais fúria nos últimos dias, porque sabe que o tempo está se findando, por isso está agindo descaradamente, sem pudor, colocando desordem na ordem, pervertendo valores, envenenando a mente dos nossos filhos. Você pode perceber isso. O seu propósito é transformá-los em verdadeiros monstros ou filhos da mentira. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, 16 e 17: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Quando o anjo apareceu a Maria, disse a ela que o que nela fosse gerado viria de Deus. Em outras palavras, o sangue de Jesus, gerado no ventre de Maria, daria a paternidade de Deus aos filhos perdidos. Isso por meio de uma transformação do DNA do homem. Após a sua morte na cruz, Cristo arrancou completamente a metamorfose. Foi uma metamorfose. O sangue dele tornou-se a nossa cobertura, nos transformou em verdadeiros filhos de Deus. Veja o que está escrito em João capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O grande desafio nosso hoje é blindar a mente dos nossos filhos. João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, amados, que nos dá imunidade para educar os nossos filhos com sabedoria diante dos engodos filosóficos, das leis que contrariam os princípios da família. Satanás está jogando sujo, está infiltrado em todos os segmentos da sociedade, implantando o seu governo. Ele vem usando pessoas em todas as áreas da sociedade, desconstruindo valores, princípios, formando mentes desenfreadas, descompensadas, rebeldes, sem caráter. E é aqui que mora o perigo. Quando a guerra declarada e a desconstrução de valores, a batalha, se torna espiritual. Quanto maior a cegueira, pois é, maior são os erros cometidos. Nós não podemos ser pessoas surdas, nos omitir da verdade. O diabo será a voz na sociedade para roubar o entendimento, para que essa desconstrução transforme as pessoas em filhos da mentira. Se pararmos para pensar, não é isso que está acontecendo nos dias atuais? Pense um pouco. O alvo da mentira para reproduzir o governo de Satanás são nossas crianças, as esponjinhas que tudo absorve. Se elas reproduzem tudo que ouvem e veem, a guerra está declarada. Porque quando forem adultas, estarão prontas para agirem com rebeldia. A boa notícia é que aquele que guerreia com as armas espirituais encontradas na palavra de Deus enfrenta o sistema de joelhos e persevera até o fim e terá sua casa salva. Efésios 6,14: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A ordem de Deus dá a nós, os seus soldados, neste tempo presente. Essa ordem dada e diz que não devemos de forma alguma caminhar sem a espada, o escudo, o capacete, a couraça, o cinturão e as sandálias espirituais. Pois é, estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, do maligno.
Pois é, a palavra de Deus diz também: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 14 a 17. Efésios 6, 11 diz: revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir significa pôr roupa, por vestimenta. E este é um princípio que não pode ser negociado. Quem o obedece terá sua paternidade reconhecida diante de Deus e dos homens. Para ensinar, você precisa de um coração ensinável. Logo, se quiser construir uma estrutura sólida de entendimento na mente do seu filho, você precisará se posicionar como verdadeiro filho de Deus e jamais duvidar de que esta é a sua identidade. O filho ouve o pai, está sempre perto do pai, conhece os hábitos do pai, enfim, reproduz tudo que vê o pai fazer. João 5,19, boca a boca falo com ele, diz Números 12:8, claramente, não por enigmas. E João 5,19 diz: então Jesus disse a eles: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Pois é, amados queridos, temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. Nós estamos numa campanha de quebra de maldição. E o inimigo tem agido de forma brutal para tentar destruir nossas famílias. Pegue essa palavra, coloque em prática na sua vida e viva as maravilhas de Deus. Vamos seguir com a nossa campanha Quebra de Maldições.